O programa Fala Sério de hoje está aqui, mais uma vez, graças a Deus, para conversar com um padre. E por que mais uma vez, graças a Deus? Que já tivemos a oportunidade 2 anos atrás, quando o programa fez 2 anos, a gente agora completou 4 anos, com o padre Ademilton, nosso querido amigo em comum, nosso xodó, que é o nosso chanceler da Arquidiocese de Salvador, e que nós conversamos sobre várias coisas, sobre o que é ser padre, a vida de padre e o dia a dia nosso. Então, como o nosso programa procura desnudar as pessoas dos seus cargos, trazendo informações e fazendo com que a gente utilize um veículo de comunicação como um instrumento de informação, nós mais uma vez, e aí por isso mais uma vez, estamos aqui com uma pessoa da mesma área religiosa, que é o nosso padre Maurício da Silva Ferreira, esse padre que tem uma história de vida semelhante, um caminho muito parecido com aquela entrevista que a gente já viu lá atrás, mas você que ainda não assistiu, vai no YouTube, no nosso canal lá, Celcinho Coutinho, em todas as redes sociais, ou em nosso site falaserioBahia.com.br, que aí pode pegar também essas entrevistas passadas. Padre Maurício, seja bem-vindo ao nosso programa. É uma honra, satisfação, me dê sua mão para passar energia positiva aqui, porque a gente vai estar no mínimo 30 minutos juntos. Exato. Pra gente estar aqui nessa emissora, TV CNT, na verdade, a Central Nacional de Televisão, dos queridos Claudiano Ferreira e Fátima Dantas, a quem a gente manda um beijo no coração. Pessoas essas estão tomando conta do Brasil, já estão em 18 estados brasileiros, levando a potencialidade das suas regiões para todo o Brasil. Então a câmara é sua, a tela é sua, para dar uma boa noite aos nossos telespectadores do Fala Sério dessa TV, que é a CNT. Boa noite a quem nos ouve, boa noite a você, Celcinho, obrigado pelo convite, pela alegria, encontrar você é sempre uma alegria no cotidiano e também agora numa situação como essa, quando você domina as câmaras aqui e nos dá a alegria de sua presença. Mas, Padre Maurício, nós também na condição de telespectadores, a gente fica às vezes deitado no sofá ou dentro do táxi ali, assistindo TV, ou na cama, pensando às vezes, poxa, eu tenho vontade de ser padre, mas eu não tenho condições de ser padre. E aí entram as caramiolas, né? Eu não tenho condições porque hoje eu não tenho condição financeira, porque a sociedade me exclui, porque eu não tenho acesso à Igreja Católica, porque eu não sei qual é o acesso à Igreja Católica. Dá para o senhor fazer um relato da sua vida até chegar à Igreja Católica na condição de padre, como forma, como exemplo para quem está nos assistindo, poder também trilhar essa história e ser um padre Maurício? Essa sua pergunta é muito interessante porque eu também fiz essa pergunta há mais de 20 anos atrás. Eu me fiz essa pergunta com um sacerdote muito amigo que me ensinou muito da vida de santidade, do amor a Nossa Senhora, das Sagradas Escrituras. Eu também perguntei para ele, e se um jovem quiser, ele pode ser padre? Se ele quiser, ele mesmo pode ir lá fazer o caminho e o encontro de ser padre? Aquilo que ele me respondeu foi 2 coisas importantes e que talvez ajude você a compreender também isso. Primeiro, é verdade que o querer, eu quero ser padre, pode indicar uma vocação. Ou seja, Deus movimenta no coração das pessoas que ama também o querer, movimenta também a liberdade, apresenta como um pai e uma mãe, apresenta um motivo novo para um filho quando desejam que um filho dê um salto, amadureça num ponto da vida. Então, nesse sentido, o querer pode ser movido por Deus. Agora, isso não basta. Precisa identificar se quem move esse interesse é Deus. Por quê? Porque a vocação é só Ele quem dá. E nesse sentido, o nosso querer pode se encantar pela imagem, pela batina, pela roupa do padre, pela beleza do altar, pela imagem do Papa, que é uma imagem internacional, legada sempre a uma bondade, a paz, a irmandade. Alguém pode terminar no seu imaginário se apaixonando. Aí um grande amigo e pai espiritual que foi Dom Lucas Moreira Neves, que foi nosso cardeal arcebispo, ele dizia, olha, um jovem pode estar apaixonado pelas funções sacerdotais, acolhimento, palavra de amor, de misericórdia, condução, liderança, mas não ser uma vocação sacerdotal. Ele pode estar apaixonado pela beleza, pelo imaginário rico e histórico de um sacerdote, mas pode não ter vocação sacerdotal. Este é um chamado que implica 3 votos
mas que não pense que são 3 votos aleatórios. São 3 votos importantes para o seu caminho. Então, neste sentido, ele vai descobrindo aos poucos, não pela perfeição, hein? A pobreza, a obediência, a castidade jamais serão um heroísmo. Serão sempre frutos de Deus quem chama. E Deus quem chama é Deus que sustenta, nas quedas e nas dificuldades. Por isso que ser padre só pode ser uma vocação, um chamado de Deus. E quando é que dá esse start? Está lá o jovem Maurício da Silva Ferreira, assim como os outros irmãos dele, curtindo a vida normal, inclusive se encaminhando na vida civil, não foi isso? Um curso de arquitetura, pensar uma vida normal, dita normal, fora dos requisitos religiosos, e de repente esse menino insubordinado e irrequieto, esse menino que pensa como qualquer outro, de fazer festa, de namorar, de brincar, de viver a vida mundana mesmo, como é que vem esse estalo e diz, olha, fui chamado? Esse estalo só se dá na vida da igreja, na vida da comunidade. É ali, porque de fato tem um imaginário, mas um imaginário que nasce também de um real, da convivência, da troca de experiências, né? Do irmão mais velho. Um padre, um sacerdote, ele é na sua comunidade não apenas uma autoridade, ele é um irmão mais velho, para alguns é um pai, para outros é um amigo. Então esta presença anima. Eu diria assim, eu tive a grande alegria de desde o início ter conhecido grandes padres. Padre Gaspar Custer, um homem apaixonado pelos pobres, pelo mistério de Deus no encontro com o pobre, o Padre Genival Machado, né? São grandes amigos que foram ali na minha adolescência, na minha juventude, um ponto. Eu vi naqueles sacerdotes uma generosidade de coração que eu, na minha vida normal, de estudo, de trabalho, queria ter. Então eu fui instigado por isso, né? A minha normalidade foi instigado, mais tarde eu vim reconhecer como dom de Deus, e a minha normalidade foi instigado pelo extraordinário que o dinheiro não podia me dar, o sucesso não podia me dar, nem nenhum tipo de vantagem humana podia dar, só Deus. É fácil para esse jovem que ele tem esse limiar da vida mundana e da vida entregue a Deus, né? Da vida entregue aos homens, né? Que aí representam Deus em cada um desses. É fácil esse rompimento? Foi fácil para aquele jovem irrequieto e normal como qualquer outro, Maurício, virar e dizer, olha, eu vou renunciar a tudo para poder seguir esse novo caminho? Vocês sabem que para os gregos a tragédia era uma encenação teatral, não exatamente o fim do mundo, não é? A tragédia para nós modernos está muito ligado à desgraça. Não, eu diria que toda vocação humana, toda opção humana, independente de ser religiosa, implica uma tragédia. Ou seja, implica o tomar a peito o que você está escolhendo. Se alguém escolhe ser solteiro, tem suas implicações. Certamente tem suas vantagens, mas tem suas implicações. Ser casado, ser um profissional liberal, ser um empresário, manter seu próprio negócio, tudo tem uma implicação. Eu não diria a você que é fácil ou se é difícil. O que pode ser, Celcinho, fácil ou difícil é a liberalidade, a liberdade do meu coração. Eu posso me fechar. Atenção, eu posso me fechar. Isso sim, eu posso. O senhor se considera um padre moderno, aquele que consegue dialogar com a sociedade? Porque eu percebo muito em suas missas, e aí aprendi muito com o senhor e muito com o padre Ademilton, vocês telespectadores, de que dentro da missa tem a parte que sai da Bíblia para ter o discurso, vamos chamar político, que é chamado homilia, né? Tô certo? Tá certo, tá certo. E percebo que essa linguagem que vocês adotam, e principalmente o senhor, é uma linguagem muito próxima da realidade de nós, cidadãos comuns da vida civil, né? Isso é proposital, como uma forma de se aproximar da sociedade e dizer, a igreja caminha ao lado de vocês e nós não vamos ficar presos só à missa em latim, já estamos com a missa em português, não ficarmos só presos nas palavras difíceis que os outros às vezes não têm acesso. Isso é proposital ou é do ser humano Maurício, que é padre Maurício?
Bom, tem 3 aspectos na homilia, naquilo que a gente conhece como homilia. Um, você já falou, que é o aspecto político, que é a reflexão da vida, da história, das relações que a gente faz com hoje. Mas a homilia também tem outros 2 aspectos. Tem um primeiro aspecto, que é chamado da interpretação bíblica. Na verdade, o sacerdote na homilia introduz. Recorda você que as Sagradas Escrituras não foram feitas, escritas, testemunhadas na cultura ocidental, por exemplo. Existe uma outra cultura, numa outra língua. A gente tem que traduzir, tem que estudar. A Bíblia implica necessariamente uma leitura crítica. Uma leitura crítica. Não tem como não. A Bíblia é preciso. Ela foi escrita num ambiente que não é o nosso. Então, a homilia é a introdução de uma leitura crítica, ainda que breve, sobre a Sagrada Escritura. E um terceiro momento disso é aquilo que a gente chama de leitura mistagógica, porque essa leitura da Sagrada Escritura, essa leitura política, todas duas alinhadas para aumentar a fé. Todas duas, vamos ao terceiro ponto. Ou seja, aumentar a fé, aderir a nosso Senhor. A fé não apenas formalmente, que formalmente a Assembleia dos Batizados já recebeu a fé, mas ali eu encaminho a amadurecimento da fé. A pia batismal eu posso ter chegado que minha mãe e meu pai me levou, porque um tio, uma madrinha me levaram para serem batizados. Mas depois eu, na minha vida, preciso renovar e preciso dizer sempre sim a essa fé. A homilia, então, é um instrumento, é um modo da palavra. Os padres da igreja gostavam de dizer que nós recebemos o corpo do Senhor por 2 movimentos. Recebemos o corpo do Senhor na Eucaristia, mas recebemos o seu corpo também na palavra de Deus, manducando, mastigando a palavra. Por falar em mastigando a palavra, manducando... Exato, de mandíbula, né? É brincadeira um negócio desse. Fala sério, vocês que sabiam e não sabiam como eu. Nossos telespectadores têm essa vantagem, depois interagem nas redes sociais. Olha, entrevista com o Padre Maurício. Para você que chegou agora no seu sofá, no seu táxi, na sua cama, nós estamos aqui conversando com o Padre Maurício da Silva Ferreira, falando primeiro do seu papel e da forma como encontrou essa disposição, essa tarefa de servir ao Senhor sendo padre. Mas nós vamos chamar o intervalo porque já passamos 15 minutos, não percebemos, e já já a gente volta deixando vocês com mais informações e um pouquinho de curiosidade com o que virá no segundo bloco. Até mais. Estamos de volta com o programa Fala Sério, com seu segundo bloco de entrevista com o Padre Maurício da Silva Ferreira, padre que vem contando a história do despertar dele enquanto jovem, que estava deitado no sofá ou no dia a dia da rua, ou conversando com um amigo, ou vivendo a vida normal como qualquer outro jovem, como nós que estamos assistindo aqui agora esse programa Fala Sério, e aí despertou e veio o dom e a missão para que assumisse esse papel de ser pai, padre, de uma parte que a igreja domina no mundo, de que a igreja lidera no mundo, melhor dizendo, que é um padre da Igreja Católica. E aí já chegamos até a igreja, né? Padre Maurício até a Igreja Católica. Padre Maurício completou em 2014 14 anos de ordenação. Exato. Esses 14 anos de ordenação, o que foi que mudou na cabeça de Padre Maurício? Nossa, mudou muita coisa. Quer dizer, mudança. Eu diria assim, parte do processo completa aquilo que você recebeu da família, aquilo que você recebeu dos amigos, aquilo que recebeu da fé cristã, da catequese, da informação, dos encontros cristãos. Então eu diria a você que nesses 14 anos, uma maturidade humana, não é?
pelas responsabilidades. Nós começamos muito cedo como sacerdotes, fui ordenado com 27 anos de idade. 27 anos de idade. Não é tão novinho assim, mas por dizer, aquilo que nós fazemos como padres, de algum modo, anteriormente, nos anos de formação, nos anos de vida intelectual, nos anos de estudo, nos anos de pastoral, de serviço aos mais pobres, hospitais, asilos, creches, tudo isso, vamos dizer assim, é um ensaio que vai. Então, desde cedo, você é obrigado a assumir responsabilidades, né? Saber prestar conta, a saber fazer análises, a saber interpretar e liderar. Então eu diria que nesses 14 anos eu me sinto mais amadurecido e, simultaneamente, me sinto mais instigado a ser mais amadurecido nos diversos aspectos de minha vida. Padre, me diga uma coisa, estou em casa assistindo aqui o programa, me interessei muito, já tinha um viés religioso, me chamava, mas não me... Passava pela porta da igreja, achava bonito, ia no batizado de um sobrinho, de um primo, de um filho, de um afilhado, mas eu sentia que tinha algo a mais, mas passava de ser algo a mais porque eu gosto, porque a gente já nasce católico, onde a gente vai tem igreja, os nossos orientadores são os padres, mas eu, depois dessa entrevista e assistindo essa entrevista, me despertou aqui uma vontade, assim como me desperta a vontade de eu ser advogado, de eu ser médico, de eu ser professor, de ser padre. Eu gostei do depoimento, do exemplo de vida desse que eu estou aí assistindo, que é Padre Maurício. Qual é o primeiro passo que eu devo dar? O primeiro passo é permitir que Deus fale mais alto. Como eu lhe disse, Celcinho, não é assim. Aquele jovem excelente, inteligente, que se tornou coroinha, depois foi para o grupo de jovens, depois tornou-se coordenador do grupo de jovens. Este rapaz necessariamente atingirá o seu ponto alto de vida eclesial porque ele se tornou padre. Não funciona assim. É Deus quem chama, porque só Deus pode sustentar uma vocação. Ponto. Isso aqui eu lhe digo sem nenhum medo, sem nenhum prejuízo de espiritualismo. O único que sustenta a vocação é aquele que chama. O primeiro passo, então, se você não está inserido numa comunidade, é inserir-se na comunidade, nas suas dinâmicas, Perfeito. com sua riqueza. Então, o primeiro passo é esse. Exato, a vida de comunidade. Participar, exato, entender, compreender, viver aquilo para ver se de fato é realmente esse meu exatamente. mundo imaginário. Então não é tão fácil quanto a gente imagina, né, padre? É um assunto muito mais complexo. Eu querer fazer direito, eu vou estudar o segundo grau, como qualquer outro, vou fazer o vestibular, posso passar ou não. Neste caso, não é eu vou estudar e vou passar ou não. Além disso, tem que ter a relação direta, né? Claro. Tem que ter o chamamento. Claro. Olha, embora eu sou livre de não querer mais ser padre, não existe nenhuma força humana, nem eclesiástica, nenhuma autoridade, nenhuma hierarquia que vai me obrigar a ser padre se eu, no meu coração, na minha consciência moral, decidir que eu não quero ser. Embora exista sempre a liberdade humana, embora sempre exista, a vocação sacerdotal é para a vida toda, é para a vida eterna. Não é? Você sabe que quando você se torna padre, a teologia, a doutrina católica, diz que a sua alma é impressa, é marcada com o ministério. Você depois deixa de exercer as funções sacerdotais, mas se é padre para sempre. Não se deixa de ser padre, nunca, nem na sua morte. Interessante o senhor dizer isso, né? Ou seja, se, como tem alguns casos que acontecem, padre casa, ele aí deixa de exercer sua função e ele é um padre casado. Exatamente. Né? Exatamente. Ele deixa de exercer sua função quer viver um novo caminho, mas ele sempre continuará padre. Do sempre. Ponto de vista de que tem que cumprir o rigor do compromisso religioso, até porque, por conta da Igreja Católica, tá par e passo com o Estado, tá par e passo com o dia a dia do cotidiano, a responsabilidade que vocês têm. Outro dia, inclusive, eu conversava isso com o senhor, perguntando se o senhor tem estrutura para aguentar esse peso, porque vocês terminam literalmente virando pai da humanidade, né? O senhor se sente assim, com essa pressão da sociedade? Por que eu digo isso? Com todas as outras religiões, se eu me identifico com ela, eu tenho deferência e eu tenho cobrança.
Tenho cobrança de você me abençoar, de você me benzer, de você descarregar. Hoje até na homilia é engraçado o senhor ter dito aquilo e dizer, olha, não precisamos nada mais, nada além, nada mais, nada menos do que a relação com Deus. O restante todo é caricatura, né? Na sua missa de hoje de manhã. E agora o senhor chama essa discussão e que me reporta a questão da Igreja Católica, dos padres. Todos passam pelos padres, seja de que religião for. E tem uma relação que termina sendo uma relação de cobrança, porque ali vê o pai, vê a mãe, vê o psicólogo, vê o orientador, vê o prefeito, vê o governador, vê o seu conciliador conjugal, vê o seu administrador financeiro. O senhor sente esse peso, sente essa, eu não diria nem peso, o senhor sente essa visão da sociedade para com vocês, padres? Olha, na relação com a sociedade, sem dúvida, a Igreja Católica é mais amadurecida. Não porque seja melhor, não estou dizendo que é melhor e que os outros são